Responda com sinceridade para você mesmo agora. Quantas vezes você já não pensou, nossa, se eu soubesse disso antes? O conteúdo desta aula com certeza vai fazer diferença para você, que precisa se expressar melhor, que lidera equipes e que é o protagonista da sua história pessoal. Prepare-se, porque hoje nós vamos desvendar os segredos da ferramenta Estrutura de Balão. Eu sou Alexandre Camilo, especialista em storytelling, e hoje vou dividir uma ferramenta que eu mesmo criei com mais de 25 anos de prática e uma estrada voltada ao conhecimento através dos contos de sabedoria. Para ilustrar de forma melhor, eu quero te convidar a ouvir uma história. Então agora eu vou pedir para que você repita baixinho, mas de um jeito que você consiga se ouvir as palavras "era uma vez". Você pode estar se perguntando, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você diz essas palavras, a primeira pessoa que está ouvindo o que você está dizendo é você mesmo. E você está avisando o seu inconsciente que agora tudo é permitido. Agora as portas da imaginação, do irreal, do fantástico estarão abertas. 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez lá no Tibete, longe, um monge que tinha muita idade e que era muito disciplinado. A história se passa no inverno e o monge era responsável por dois discípulos. No dia que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, era de madrugada e o monge fez o que sempre fazia. Levantou primeiro que os discípulos e convidou para fazer o ritual diário, que era caminhar durante mais de 1 hora observando a natureza. O monge tinha plena certeza que só de observar a natureza você sempre fazia ligações, metáforas, analogias e voltava refletindo e aprendendo só de observar. Prosseguiram na caminhada e havia um rio e uma ponte para atravessar esse rio. Já estava amanhecendo e quando eles estavam no meio da ponte, o monge com o olho pequenininho viu lá embaixo no rio um escorpião se afogando. E imediatamente voltou pela ponte, foi até a margem do rio, entrou na água fria, fez uma concha com a mão do perto do escorpião, se aproximou, pegou na concha, vinha trazendo. O escorpião picou, assustado com o monge. Então, o monge veio até a margem, viu que tinha um galho, pegou o galho, entrou na água fria novamente, foi se aproximando do escorpião que estava se afogando, encostou o galho perto dele, que subiu. E com todo cuidado manteve o equilíbrio. O monge veio até a margem, colocou o escorpião em terra firme, que seguiu. Enquanto isso, os 2 discípulos do meio da ponte observavam toda a cena e um comentava com o outro. Olha quem é o nosso mestre. Percebe quem a gente está seguindo. Enquanto isso, o monge estava caminhando de volta. Pois é, larga a gente aqui, se enfia nessa água fria para salvar um bicho que picou ele. O outro dizia, deve estar envenenado. E é esse. Esse é o mestre que a gente está seguindo. Devia ter deixado o escorpião se afogar. Um bicho peçonhento desse era bom que morresse. Era um a menos. O monge, que já estava se aproximando e ouviu a conversa, porque era bom ouvinte, chegou perto, olhou nos olhos dos 2 discípulos e disse assim: o escorpião agiu conforme a natureza dele, e eu agi conforme a minha natureza. Agora eu pergunto para cada um de vocês:
qual é a sua natureza. Essa é para pensar. Numa história simples como essa, a gente tem a verdadeira base para a estrutura de balão. A estrutura de balão divide a história em 4 partes e por isso tem o nome de estrutura de balão. É um balão dividido em 4, como vocês podem ver na imagem. Existe o início, o desenvolvimento, o clímax e o fim. Eu batizei com o nome de estrutura de balão porque é literalmente o que faz a história subir. O início mostra os personagens e o que acontece. Então, um monge no Tibete, inverno, 2 discípulos. O desenvolvimento é a rotina desses personagens. Tinha o hábito de caminhar durante mais de 1 hora para observar a natureza e aprender com a natureza. O clímax é quando algo extraordinário vai acontecer. No caso, um monge vê com seu olho pequenininho, do meio da ponte, lá embaixo, um escorpião se afogando e não pensa 2 vezes. Entra na água fria, tenta salvar, não tem sucesso, vai até a margem, vê um galho e resolve fazer diferente. Isso tem programação neurolinguística. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai obter o mesmo resultado. O monge que é sábio muda a estratégia, pega um galho, entra, consegue salvar o escorpião, põe em terra firme. E aí caminhamos para a última parte da história, que é o final. Quando os discípulos estão falando mal do monge e colocando em provação se ele é digno de ser um mestre. E vem o ensinamento da história. O escorpião agiu conforme a natureza dele. E o monge diz, eu estou agindo conforme a minha natureza. E a provocação é para você que está ouvindo, qual é a sua natureza? Essa é uma história que faz a gente pensar. E é a base para muitas outras histórias que têm a mesma estrutura. Início, desenvolvimento, clímax e fim. Quando você não respeita essa estrutura, e você já deve conhecer alguém que começa a contar uma história e tem uma hora que você fala assim, acho que eu pulei alguma parte que eu não estou entendendo. Parece que a pessoa já começa do meio da história, não teve início, não teve desenvolvimento. Ela já começa no clímax. E o pior, tem gente que quando está contando uma história, não dá o final. Fica parecendo aqueles filmes antigos iranianos que você ia assistir no cinema e que parecia que o rolo acabou. Você fala como é? Que parte que eu perdi? É interessante perceber que se você respeitar o início, o desenvolvimento, o clímax e o fim, você está agindo também com padrões de linguagem hipnótica. Você está conduzindo a sua audiência, o seu interlocutor, a sua equipe, a sua classe, se você é professor, para exatamente aquilo que você deseja obter com a história. E o que eu gosto nessa estrutura de balão é porque existem as frases estruturantes. E esse é um exercício que eu quero dividir com você. Você pode, a partir de uma única imagem, contemplar essa imagem e, usando a estrutura de balão com as frases estruturantes, criar qualquer história. E é rápido. Então, na primeira coluna, a gente tem as frases que estimulam o início da história. Era uma vez, um dia, eu vou dividir a tela com vocês que é mais fácil. Tudo começou quando eu era, há muito tempo atrás. São inícios perfeitos para esse parágrafo, onde você vai situar os personagens e o local da história. Em seguida vem o desenvolvimento, né? A rotina dos personagens e uma possível quebra. Que todos os dias gostava de, não sabia, conhecia. Aí a gente prepara para o terceiro parágrafo, que é o clímax. De repente, até que um dia foi surpreendido, se deparou com, no caso da nossa história, viu um escorpião se afogando.
E a última parte é exatamente as frases que caminham para o fim. E desde então, até que finalmente, e por causa disso, com isso aprendeu e nunca mais. É impressionante como com 4 inícios e 4 parágrafos, que podem ser pequenos ou grandes, você consegue desenvolver isso com qualquer imagem. E eu desafio você a fazer isso e com certeza você vai obter resultado. Nas aulas de pós-graduação, nos cursos que eu ministro, esse é um dos exercícios que mais destravam as pessoas a fazer. Porque, a princípio, a pessoa pode pensar, mas é que eu não sei contar a história. Quando, na verdade, nós passamos o dia inteiro ouvindo e contando histórias. E aquilo que você retém está ancorado com histórias. E quanto melhor você souber contar e contextualizar, maior será o seu êxito. O que eu usei para contar a história do monge escorpião pode ser aplicado no dia a dia. Eu vou dividir a tela e esse material com você que eu criei para a estrutura de balão. E desafio a você a pegar uma imagem e a contar essa história. Com certeza você vai se surpreender com os resultados. Eu sou Alexandre Camilo e com muito prazer dividi a estrutura de balão com cada um de vocês.